Olá, meus amigos do Dica de Israel. Eu resolvi gravar um vídeo ao invés de escrever um post hoje. Eu quero comentar com vocês algo que eu estou chamando as 8 guerras simultâneas que existem em Israel. Sim, eu cheguei a uma conclusão que nós temos 8 guerras em andamento e não apenas uma guerra. Então vamos lá. A primeira guerra é a guerra, digamos, que deu origem a todas as demais. É a guerra contra o Hamas, aonde sempre houve necessidade de administrar ataques e atentados que o Hamas promoveu, ou promove, não é de hoje, mas o ataque de 7 de outubro, ele realmente desencadeou a chamada guerra hoje efetiva que acontece dentro de Gaza e que tem dois objetivos primordiais. O primeiro, recuperar todos os sequestrados que ainda estão lá, e o segundo ponto é derrotar o Hamas, né? Nós não acabamos essa guerra, mas ela está em andamento. A segunda guerra eu vou chamar de guerra diplomática. Desde a criação do Estado de Israel, Israel sempre foi um exímio parceiro diplomático de muitos países. Então, as autoridades, especialmente todos os primeiros ministros que já existiram aqui em Israel, sempre tiveram portas abertas, conseguiram diálogos, conseguiram ter foco favorável para o país. Isso gerou fluxo de turismo, isso gerou economia, gerou negócios, gerou uma série de coisas que aconteceram nesses 76 anos que o país existe. E, infelizmente, hoje a gente tem um grande problema de guerra diplomática, onde muitos países não nos apoiam mais, muitos países estão contra até a posição de Israel, e isso, vamos dizer, gerou ou está gerando o que eu estou chamando de uma guerra diplomática. A terceira guerra, vamos chamar que é uma guerra interna, tá? Desde que o governo assumiu, este governo assumiu, em janeiro de 2023, começaram a ter protestos praticamente semanais nas ruas contra a reforma judiciária, que foi a primeira grande pauta polêmica que o governo lançou, e, na sequência, contra o próprio governo, porque uma boa parte do país não aceitava, não concordava ou não concorda com a formação do governo da forma como ele foi constituído. De repente, isso parou. Há 190 dias atrás, o 7 de outubro, ele interrompeu os protestos, vamos chamar, convencionais, e começou então uma outra guerra interna, que é a parte de defender o resgate dos sequestrados, que afeta diretamente as famílias, os amigos, as pessoas próximas desses sequestrados, e afeta uma boa parte da população de Israel, que se sente altamente ferida com o não retorno dos sequestrados e a total impossibilidade de negociações ou mesmo de ações do exército de encontrar esse pessoal. Então, isso gerou uma população solidária que está saindo em protestos, agora praticamente constantes, para fazer então uma pressão, uma guerra interna para o governo resolver essa questão dos sequestrados. A quarta guerra, vamos chamar que é a guerra na Cisjordânia. Quem conhece o mapa de Israel sabe que talvez é um mapa sui generis no mundo. Se você abrir o globo, o mapa mundial, não vamos achar nenhum país no mundo que tem um sistema de fronteiras tão complexo, tão confuso, na verdade, como é o mapa de Israel. Então, Israel é um país pequeno. De um lado, nós temos o mar Mediterrâneo, do outro lado, nós temos a Cisjordânia. Ao norte, temos Síria e Líbano, e no sul, nós temos Egito, e assim nós estamos rodeados aqui nos 4 cantos. Mas a Cisjordânia é uma colcha de retalhos, é um território extremamente recortado dentro de Israel, com fronteiras internas, com passagens, com
uma série de condições bastante complicadas. É como se fosse um país dentro do outro país. E desde que a guerra de outubro começou, a Cisjordânia também ascendeu. Lá são pessoas com mentalidade palestina e que acabam criando todos os dias praticamente atentados e problemas. É o pessoal que consegue passar para Israel com mais facilidade e gera atentados dentro do país. E hoje é um verdadeiro exército dentro da Cisjordânia para conter e administrar, não só exército, como polícia também, para administrar esse verdadeiro ninho de conflitos que virou a Cisjordânia. A quinta guerra é a guerra política. Tá? A guerra política, nós estamos vivendo algo que é o seguinte: o Knesset, que é o parlamento israelense, ele continuou operando desde que começou a guerra de 7 de outubro, e ele se reúne em paralelo ao chamado gabinete militar da guerra. Então existem membros do Knesset que fazem parte do gabinete militar e existem muitos outros que não fazem parte do gabinete militar, são 120 parlamentares, e que se reúnem, continuaram lá trabalhando, se reunindo. Isso gerou uma série de conflitos, onde a coalizão, que é o grupo que tem que, vamos dizer, dar apoio ao Benjamin Netanyahu para que ele tenha a maioria dentro desse Knesset, dentro do Congresso, eles começaram a ter uma série de contrapontos e discussões, um deles agora bastante polêmico, que é a convocação ou não dos religiosos para o exército. Existem outros temas políticos, como economia, como leis de uma maneira geral dentro do país, que afetam a sociedade. E hoje a gente tem uma guerra política mesmo. Tá? Então, a oposição e, digamos, a coalizão estão cada vez mais crescendo, e a própria coalizão tem entre si, dentro dos seus membros, também fissuras. Né? Então, existe um risco da coalizão partir, quebrar, e isso derrubaria o Benjamin Netanyahu, o Bibi, facilmente do poder. A sexta guerra é a guerra com o Hezbollah. Tá? O Hezbollah é o grupo terrorista que fica ali no sul do Líbano e que tem atacado constantemente Israel, e que gerou também um outro grande problema, que é o afastamento dos moradores de todas as cidades do norte. Então nós temos refugiados internos hoje, que são moradores civis normais, como você, como eu, que deixaram de trabalhar, as crianças não vão na escola e estão morando há 6 meses em hotéis ou em qualquer outro lugar do país, menos no norte. Então eles não podem ir nas suas casas, não podem ir nas suas escolas, não podem fazer o seu trabalho localmente. Isso transformou aquilo em cidades fantasmas, com gravíssimos problemas, e que ninguém sabe quando vai voltar, porque só pode voltar quando tiver segurança plena. E isso virou uma guerra, porque o pessoal do exército está lutando com o Hezbollah para defender as fronteiras de Israel, e por outro lado tem uma guerra de todo esse pessoal que está, digamos, isolado, afastado, praticamente preso em algum lugar dentro de Israel, sem poder voltar para suas casas, sem poder ter uma vida normal, por conta do risco que lá existe. Então, por um lado está certo não deixar eles voltar, por outro lado está errado, porque evidentemente ninguém de nós gostaria de ficar 6 meses sem poder voltar na sua casa e quebrar toda a tua rotina drasticamente, como isto aconteceu. A sétima guerra é a guerra dos Houthis. Os Houthis é um outro grupo terrorista que é lá no sul, no Iêmen, e que começou a afetar Eilat, que é uma cidade que teoricamente não deveria ter nenhum problema, mas basicamente eles fizeram uma grande balbúrdia no Mar Vermelho e no Canal de Suez, afetando tremendamente o fluxo marítimo mundial. Então acabou sendo um problema mundial. Tem hoje vários países interferindo e querendo resolver esse problema, porque os fretes aumentaram, os tempos de viagem aumentaram, invasões de navios acontecem constantemente, tudo isso orquestrado por trás pelo Irã, mas que acabou virando um mini conflito internacional ali, porque vários navios de várias bandeiras estão sendo afetados por esses Houthis.
eles aproveitam e atacam Israel também, mas o objetivo deles é atacar Israel indiretamente. Então, se eles acham que um navio tem um proprietário israelense ou uma empresa israelense ou coisa que o valha, eles vão lá e atacam, não importa a bandeira do navio. Isso tem acontecido com frequência e é algo que está bastante preocupante no mundo da logística, no mundo do comércio em geral, internacional, e que também não se resolveu, não acabou. Tá? E a oitava guerra é a guerra dessa semana, é a guerra com o Irã, onde o Irã sempre ameaçou Israel, mas é a primeira vez em que ele envia uma quantidade gigantesca de mísseis, 300, 500, o número na verdade não importa muito, o fato foi que uma quantidade massiva de mísseis diretamente do Irã veio cair ou veio ser direcionada sobre Israel. Foram controlados, graças a Deus não houve mortes, não houve danos, houve 2 pessoas feridas, uma delas, uma criança até bem ferida, por estilhaços, não diretamente pelo míssil, mas o míssil explode no ar e cai estilhaço. E isso também virou um mini conflito internacional, porque além dos Estados Unidos, outros países ajudaram Israel a monitorar e a, vamos dizer, anular toda essa ação do Irã. Mas o Irã é um grande país focado em terrorismo, é um grande país que está por trás dos grupos terroristas que eu mencionei, e está a 2.000 quilômetros de distância daqui, e mostrou que chega até Israel, ele tem equipamento para chegar até aqui. Isto foi algo que deixou no começo muita gente preocupada. Todos nós no domingo estávamos atentos à televisão, o que vai acontecer, deixar de acontecer, porque era um alerta bem forte, bem diferente. Tá? E isso, na verdade, é um fato que, vamos dizer assim, prejudica o equilíbrio dentro do Oriente Médio, quando um país como o Irã, que é um país grande, equipado, resolveu atacar diretamente o nosso país. E finalmente, nós temos então a última guerra, que é uma guerra mundial contra o antissemitismo. O antissemitismo, ele estava, digamos, sob um véu, sempre teve, mas ele estava sob um véu após a Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial para cá, ocorreu um fato, que houve uma expansão gigantesca de islâmicos pelo mundo, praticamente em todos os grandes países do mundo hoje, inclusive no Brasil, existem muitos islâmicos que têm uma postura radical contra judeus e contra Israel. Eles não são absolutamente favoráveis a qualquer tipo de coexistência. Isso tem provocado uma série de atentados, uma série de riscos, uma série de problemas no mundo. Como Israel é um país judeu e tem a obrigação de defender os judeus pelo mundo, então isso passou a ser um conflito hoje adicional. Como fazer, como monitorar, como proteger os judeus em todo o mundo, em toda a diáspora, como se fala, fora de Israel. O próprio Estados Unidos, que é o país que tem a maior concentração de judeus depois de Israel, tem sofrido muitos problemas de antissemitismo, coisa que não acontecia nessa escala até 7 de outubro. Então isso é um efeito colateral de todo o processo que ocorreu com o conflito iniciado pelo Hamas. Então, conclusão, a gente está hoje, daqui a pouco, semana que vem, nós estamos entrando num dos principais feriados judaicos, que é o Pessach, a Páscoa, que comemora a libertação dos judeus do Egito, da escravidão do Egito, e comemora também o episódio do Moisés, durante a sua trajetória para a chegada na Terra Santa, na Terra Prometida de Israel, foi quando ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. E hoje, os 10 mandamentos, dada essa situação toda,
a gente poderia dizer que são outras palavras. Tá? Então eu fiz uma lista aqui de 10 palavras, que são os 10 mandamentos do mundo de hoje, para ver se a gente consegue colocar ordem em toda essa bagunça, em todo esse conflito que está acontecendo sem parar e que cada vez desgasta e entristece e tira as forças de todo mundo com esse monte de problemas que eu acabei de relatar. Então as 10 palavras hoje que todo mundo, todos os dirigentes do mundo deveriam pensar são, e todas as pessoas, obviamente, do mundo, a primeira delas é precisar ter muita fé, né? Muita fé de que isto tem alguém em cima que comanda tudo isso e está fazendo isto porque tem as suas razões para que isso aconteça. Então, é como teve as 10 pragas do Egito, nós estamos hoje com, vamos chamar, entre aspas, né, algum tipo de praga no mundo, porque são epidemias, são problemas, são guerras. Então, o mundo hoje ele está sendo, vamos dizer, castigado ou está sendo alertado, tá, por força superior. Não é só o ser humano que está fazendo isso. A segunda questão é que nós precisamos de proteção, tá? Então, nós precisamos ter fé e precisamos pedir proteção para quem pode nos dar proteção, que extrapola os seres humanos, extrapola o exército. Isso se faz através de oração, que seria a terceira palavra. Então, fé, proteção, oração. Depois nós precisamos ter força física, força mental, força espiritual, que é a quarta palavra. A quinta é luz, tá? Precisamos ter mentes iluminadas. A sexta, o mundo deveria viver com mais harmonia, tá? O planeta é muito bonito para a gente ficar fazendo guerra e só pensar em destruição. Além das destruições de poluição, de acidentes naturais, de terremotos, de tsunami, de tudo que acontece que acaba destruindo o mundo, o ser humano ainda ajuda a destruir o mundo um pouco mais. Então, a gente precisaria ter harmonia. Humildade, que é uma palavra que se perdeu no tempo, na grande maioria dos governantes, que não são humildes, eles acham que são os reis, os chefes, os príncipes, os ditadores, os comandantes, os presidentes, seja lá o título que você queira dar, eles não são humildes. O diálogo, né? O mundo hoje não conversa, o mundo hoje discute, o mundo não vai para consensos, o mundo vai para agressões e discussões. Isso exige a outra palavra, que é tolerância. Nós precisamos ser mais tolerantes, os países precisam ser mais tolerantes. E, por último, serenidade, né? Precisa ter muita calma, muita serenidade para fazer. Então, repetindo: fé, proteção, oração, força, luz, harmonia, humildade, diálogo, tolerância e serenidade é o que eu estou chamando aqui dos 10 mandamentos modernos para a gente conseguir sobreviver neste universo bem confuso que nós estamos. Então, essa é a minha mensagem antes do Pêssar, antes da Páscoa judaica, e uma reflexão, uma análise sobre que Israel não está simplesmente em uma guerra. Tá? Nós temos aqui diversas coisas pela frente, nada fáceis de serem resolvidas, mas que, se Deus quiser, como se diz, nada é eterno, então de alguma forma vai se resolver. Tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para todo mundo.